Olá, eu sou a Viviane Oliveira e hoje eu vim compartilhar um pouquinho dos bastidores de produção da Bolsa Vilma. Nessa etapa eu vou aplicar o fecho nela e para isso vou usar de material esse alicate, esse fecho e uma chavinha que vai ser usada para enroscar o parafuso no fecho. Em seguida, a gente vai pegar a bolsa e contar a quantidade de pontos que fica aí na aba, nessa parte aí que vai ser colocado o fecho. Isso é muito importante porque a gente consegue centralizar direitinho o fecho e não deixá-lo torto. Depois eu conto novamente, assim eu separo metade de pontos para um lado e a outra metade para o outro. Coloco o fecho na posição que eu quero e já pego aí, ó, nessa correntinha que fica por baixo. É ela que eu vou enfiar para dentro do espaço onde a gente vai enroscar o parafuso. E aí eu vou ajeitando tudo com a chavinha, empurrando esse fio lá para dentro para que ele fique bem firme. Em seguida, eu vou virar a peça e já venho com o parafuso colocando no local. Mais uma vez, arrumo e venho, coloco o parafuso, dou uma leve enroscadinha nos dois para poder arrumar novamente o fio lá dentro, para que ele não se solte. Vocês vão ver aí no final que ele fica bem firme e não solta com facilidade. E, gente, essa chavinha é simplesmente maravilhosa, perfeita para isso. Antes, quando eu não tinha, eu sofria muito para colocar os parafusos. E depois dela, facilitou a minha vida. Aí, eu já tô enroscando, dando aquela primeira enroscada leve, para depois vir ajeitando novamente o fio. É muito importante ter essa atenção, esse cuidado, para que o fio fique atrás do parafuso. E não na frente, não pode sobrar nem um pouquinho para frente, porque senão corre o risco dele soltar. Então, você pode empurrar bastante e enroscar o parafuso para que ele fique lá atrás. Eu coloco primeiro de um lado, depois eu volto para fazer o mesmo processo do outro lado. Assim, o fecho fica bem firme e não se solta de jeito nenhum. Agora, do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Vou empurrar bastante o fio lá para dentro, para que ele fique bem fundo e o parafuso sempre vai ficar na parte da frente. Então, temos que ter sempre esse cuidado e essa atenção. Ajeito com calma, sempre colocando na posição que eu quero. Aí, depois eu volto e aperto o máximo que eu conseguir o parafuso. Antes de finalizar, dou aquela conferida básica para ver se ficou bem firme. E como vocês podem ver, já ficou um resultado muito bom. Mas mesmo assim, ainda dou uma conferida, empurro mais um pouquinho o fio e aperto ainda mais os parafusos. Agora sim, ficou bem firme e eu vou para a próxima etapa, que é colocar a parte de baixo do fecho. Mais uma vez, eu vou pegar e vou contar todos os pontos que estão, marcar a posição certinha para que ele fique todo alinhado ali com a peça. Marquei aí, coloquei ele no ponto, que eu acho que vai ficar bom. E aí, vou contar aí quantos pontos ficou para cada lateral. É importante observar a altura, se não vai ficar muito alto ou muito baixo. Então, aí é a posição que eu gostei, porém, vocês vão ver aí no vídeo que eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, porque eu gosto que a aba, ela fique bem reta ali na bolsa. Agora sim, ficou na posição que eu quero. E aí, eu vou para a próxima etapa, que é colocar a parte de trás do fecho por dentro da bolsa. Essa bolsa ainda tá sem os arremates,
porque eu vou colocar um forro embutido nela, então eu sempre deixo com a sobra de frio. Inclusive, já tem até a videoaula aqui desse forro embutido, que é maravilhoso. E aí, eu já coloquei ali a parte de trás da bolsa, na posição que vai ficar. Agora, eu vou pegar o alicate para poder apertar, para que ele não se solte. Eu aperto o fecho aí, tanto de um lado quanto do outro. Eu aperto bastante para que ele fique bem firme e não se solte. Eu sempre uso esse tipo de fecho e nunca tive nenhum imprevisto aí com as bolsas da cliente, do fecho se soltar. E ele dá um acabamento e um resultado muito bonito nas peças. Esse alicate também, que tem a ponta mais arredondada, ele facilita bastante o processo. Dá um pouquinho de trabalho, mas com calma dá certo. E aí, do outro lado, fica assim, o fecho bem firme, a gente ajusta direitinho para ficar na posição certa e já vem com o fecho aí, coloca no local. E o resultado é esse, um fecho elegante, moderno e que dá um acabamento perfeito na bolsa. Agora a gente vai para a próxima etapa. Agora eu vou colocar esse detalhezinho aí, que é uma característica desse modelo da bolsa Vilma, que é esse pingentinho. Eu sempre coloco ele na aba e dá um charme na peça. Ele vai seguir a mesma ideia do fecho. A gente vai posicionar no local que a gente quer e vai vir com o alicate ajustando ele e apertando lá no fundo. E dá um acabamento simplesmente lindo. Marquei a posição que eu quero, agora eu venho com a outra pecinha, que é para fixá-lo aí na bolsa. Vou posicionar, venho com o alicate mais uma vez e vou dobrar as perninhas do enfeite para um lado, apertando bastante, e para o outro. Assim, a gente deixa a peça aí, o detalhe posicionado no local que eu quero. E o resultado foi esse. Um pingente aí que deu todo o charme na bolsa. E o resultado final é esse aí, o fecho perfeito, já com a corrente, com a etiqueta do ateliê, fica assim simplesmente maravilhosa. E o detalhe do pingente deixa a bolsa ainda mais linda. Já me contem aqui se vocês gostaram desse modelo, que é a bolsa Vilma, exclusiva do ateliê.